Vamos lá, o Ter Stegen foi pro Girona. Apesar de não ter opção de compra no empréstimo, eu não chutaria que ele retorna para ser titular do Barça, não. Pedri lesionado, tem joia da base do Barça indo pro PSG e a briga pelo título da La Liga. Sobre isso que a gente vai falar após a vinheta. Olá pessoal, vou falar das últimas novidades do Barça, começar falando sobre o Ter Stegen. Foi oficializado o empréstimo até o final da temporada do Ter Stegen para o Girona, sem opção de compra. O Ter Stegen é momentaneamente aí do Girona nesta janela, ele se transfere até o verão para o Girona. O Ter Stegen postou em seu Instagram uma mensagem de despedida para os torcedores do Barcelona e também para os jogadores. Ele disse, né, que é um misto de sentimentos. Dá a entender que ele não queria sair, né? Dá a entender que ele não queria sair. Essa questão do Ter Stegen é muito louca, né? Porque ele não é um goleiro, tipo, perto de aposentadoria. Eu acho que ele ainda tem tempo de futebol. E muitos goleiros vão até 40 anos de idade, né? Vão longe. Então ele ainda pode jogar em muitos times aí. O Ter Stegen, ele obviamente não queria sair do Barcelona. O Ter Stegen, eu não preciso nem falar que ele é um baita goleiro. Aí cerca de 11 anos no Barça, 10 anos como titular do Barcelona desde 2015. O substituto do Valdés com muita segurança na meta do Barça. Ele é um baita goleiro, um baita goleirão espetacular, né? Não deu tanta sorte de ter o Manuel Neuer na Alemanha, senão ele seria titular de muitas Copas do Mundo aí na seleção alemã. Mas ele é um baita goleiro, né? Muitas vezes substituindo o Manuel Neuer na seleção alemã, vai que ainda seja o titular. Mas o Ter Stegen é um baita goleiro. O Ter Stegen, a gente não tem o que dizer, muito amado pela torcida do Barcelona, ganhou tudo pelo Barça, é o último campeão de Champions, né? Saindo ele era o último que restava daquele time de 2015. Eu acho que o Ter Stegen não teve tanta sorte nas lesões, né? Não teve tanta sorte nas lesões, porque ele acaba se lesionando, ficando uma temporada fora. Ele ficou muito tempo fora, uns anos atrás, né? Agora retorna, e aí daí uns tempos ficou mais a temporada passada praticamente inteira fora. Então os últimos 3 anos do Ter Stegen no Barça foi essas indas e vindas de lesões. E o Barcelona tem um achado. O Barça encontra o Juan Garcia, que é um goleiro que tu vai encontrar sei lá eu há quanto tempo. Um negócio muito bom financeiramente para o Barcelona. Goleiro que estava ali do lado, no Espanhol. E o Juan Garcia simplesmente vira um gênio. O Juan Garcia vira simplesmente espetacular. Aí não tem o que tu dizer. Não tem muito o que tu dizer. Não dá pra tu tirar o Juan Garcia do time. Então eu acho que seria mais bonito a saída dele. Claro, ele pode voltar depois desse empréstimo. Mas por que eu acho que ele não retornará? Porque goleiro quer ser titular. Goleiro quer sempre estar sendo titular, quer sempre estar jogando. Eu não acho que ele vai querer ser reserva. Eu acho que é legal fazer uma despedida para ele, uma cerimônia de despedida, homenagens. Ele passou pelos melhores e piores anos do Barça, né? Ele passa pelo MSN, ele passa por anos de conquista, e aí quando entra aqueles anos tensos lá de 2019 para frente, até 2023, ali 2022, ele tá ali. É uma foto muito icônica dele no vestiário. Então ele passa pelas crises do Barcelona, sem ser o maior culpado. E ele também foi campeão pelo clube. Então eu gosto muito do Ter Stegen, admiro muito, mas eu entendo que esse era o momento. Dá para entender, compreende? Que dá para entender? Dá para entender que é esse o momento, porque surgiu um Juan Garcia aí, e tu tem que pensar no teu futuro. E faz parte, né? Acaba acontecendo. Ciclos se encerram no futebol. Os ciclos se encerram no futebol. Mas a gente deseja muita sorte pro Ter Stegen aí no Girona, que ele possa ter muitas alegrias. Não fechou ainda a joia do Barça com o PSG, mas tá tudo encaminhado, tá? Segundo os jornais, tá tudo encaminhado. E segundo os jornais europeus, o Flick teria definido isso como a maior decepção da vida dele. Claro que é uma forma de expressão, mas o Flick ficou muito decepcionado em saber que essa joia da base do Barça está indo pro PSG. Tá tudo acertado, e ele até nem foi relacionado nos últimos jogos. É o Dru Fernandes. O Dru Fernandes deve estar indo pro PSG. A gente teve histórico também de jogadores que trocaram Barcelona e tudo mais, não deram certo. Tá? A gente tem o exemplo do Ilaix Moriba, que saiu do Barça, não deu certo, não se vê mais falar dele. Não é que a gente tá torcendo contra e tal, mas, cara, pra mim é um erro, né? Por que o cara vai deixar o Barcelona? Pô, o cara tá no Barcelona.
O cara vai sair por uma proposta milionária do PSG. Cara, não faz sentido. Não faz nem sentido. O Barça já é esse local para os jovens. O Barcelona já é essa casa dos jovens. O Barcelona já é essa grande formação dos jovens. Não faz sentido o cara querer deixar a casa dos jovens, né, a casa de La Masia, pra simplesmente ir pro PSG. Tipo, mas eu vi um vídeo de uma torcedora do Barça no Instagram. Eu não lembro o nome da página, se é Brasil Couler, se é FCB, Central FCB. Era algo assim, que é uma torcedora do Barcelona. E ela dizia, bem capaz que a gente vai chorar por causa do Dru Fernandes. O único jogador que a gente lamenta ter saído é o Messi. Fora isso, a gente não vai estar lamentando. E tem a famosa frase do Cruyff, que é, se o jogador não quer jogar no Barcelona, ou se o jogador tem dúvidas se deve jogar ou não no Barcelona, ele não nos serve. Se o cara ficar com dúvida, fica ou não fica no Barça, vamos analisar, já não serve. O cara tem que querer estar no Barcelona. Exemplo que a gente estava falando ontem aqui no pós-jogo, do Fermín Lopes. Fermín Lopes tinha tudo para ir para o Chelsea, mas ele não quis. Ele quis ficar no Barcelona. E olha quanto o Fermín está jogando. Então, para cada cara assim que sai, nasce 2 Pedres, 2 Gavis, 3 Fermins. E é esses que nós precisamos. E o resto, cada um sabe da sua vida, né? O jogador tem suas escolhas, mas normalmente eu fico muito feliz por ter Fermins, por ter Pedres, por ter Gavis, né, por ter Lamine Yamal. Quando eu tô dando esse Gavis, Pedres, porque tem esses jogadores que são jovens e podem vir a proposta que vier, eles querem ficar no Barcelona. E a gente fica feliz por esses, né? Ó, o Pedri tem a lesão constatada, oficial, né? O Pedri tá lesionado e deve ficar no mínimo 1 mês fora dos gramados pelo Barcelona. Os jogos que o Pedri deve perder, tá? Real Oviedo, Copenhague, que é aquele último jogo que o Barça tem que vencer por 2, 3 gols de diferença, secar alguns times aí para poder entrar no G8. PSG e Newcastle se enfrentam, então de um dos dois o Barça pode passar. O Barça é nono colocado, então tem grandes chances de se ganhar de uns 2-3-1 aqui do Copenhague. Mas o Pedri não estará em campo. Elche, o Albacete por Copa do Rei. Esse é o mesmo time que eliminou o Real Madrid, inclusive. Mallorca, Girona e Levante. Esses são os jogos. E ainda se há uma dúvida para outro jogo, porque tem uma data FIFA ali. Se tu for parar pra olhar, eu até vi uma página dizer, né, que se tinha uma época que podia lesionar era essa. Ou teve outro também que eu vi comentar que até não vai afetar tanto. Porque de fato, se tu for olhar os jogos, o Barça tem material para ganhar, né? E a gente ia se preocupar mais se tivesse ali umas oitavas de Champions, um Atlético de Madrid, um Real Madrid, um jogo, tipo, sei lá, uma semifinal zona assim de Copa do Rei, Supercopa da Espanha. Então tem esse ponto também, é um ponto. Mas é claro, tomara que o Pedri volte logo, porque deu pra ver nesse último jogo contra o Slavia Praga, perceberam que o meio campo do Barça estava tendo dificuldade no começo da partida, era muito também porque o Pedri não estava tão bem. Então o Barça foi contando com o Pedri e o jogo passa muito pelo Pedri, né? Barcelona volta a campo nesse final de semana pro La Liga. Barcelona volta a campo nesse final de semana pro La Liga. E agora a distância diminuiu. Não é verdade? A distância ela diminuiu apenas 1 ponto para o vice-líder Real Madrid. Porém, se o Barcelona seguir jogando o que jogou contra a Real Sociedad, seguir com a garra, com o espírito de reação, de vencer também que teve contra o Slavia Praga, seguir sendo esse Barça também que foi contra o Real Madrid, eu creio que é o suficiente. O Barcelona tem o suficiente para ganhar a La Liga. Eu creio que o Barcelona tem condições, tem capacidade aí para defender o seu título de La Liga. O Real Madrid vai enfrentar o Villarreal fora de casa. É jogo bem perigoso para eles, tá? Depois eles têm o Rayo Vallecano no dia 1º de fevereiro em casa, a tendência é ganhar. Eles têm o Valência fora, também é um jogo tranquilo. Vão ter o Real Sociedad em casa dia 15, pode ser alguma coisa ali. Osasuna, Getafe, Celta de Vigo. Olhando os jogos do Real Madrid, ó, dia 22 de março o Real Madrid tem o Atlético de Madrid. Jogo interessante. Dia 12 tem o Girona, dia 19 tem, mas daí é lá de março, né? Aliás, de abril, vai ter o Betis. Então, e ainda tem o El Clássico ainda por se definir também, né? Nós vamos ficar de olho, né? Dos próximos jogos, de repente, esse do Villarreal vai ser o mais difícil deles. O Barcelona também é uma sequência de jogos que, se tu for olhar, parece ser uma sequência acessível para o Barcelona. O Barça que volta a campo neste domingo contra o Real Oviedo, início ali de noite, final de tarde, lá em Barcelona. Aqui em horário de Brasília é meio-dia e 15, tá? Visca Barça, acreditamos sim nessa possibilidade de título de La Liga.